Olá, eu sou o Matheus Jacques e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Jornada, o mercado na ponta do lápis. Pra quem não sabe, esse conteúdo tem como objetivo ensinar a você que está indeciso no que fazer da vida sobre novas perspectivas de mercado e fazer com que você se identifique com novas carreiras e descubra algo que realmente ame fazer. E para esse episódio nós estamos aqui com Kevin Gomes, ele que é formado em Educação Física, estagiou desde a segunda fase em Educação Física com musculação principalmente e há 2 anos abriu seu próprio negócio, seu estúdio, de treinamento. Também trabalha com consultoria online, tem um produto digital e também tem um podcast. Fala aí, Kevin, tudo certo? Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Kevin Gomes, personal. Esse aqui é o meu bordão de entrada lá do podcast, pra quem não viu ainda. E praticamente eu faço as pessoas ficarem bem peladas. Então, se tu tá precisando ficar bem pelado, acho que tu vai tirar um bom proveito aí e vai aprender um pouquinho sobre a área da educação física também. Eu faço a esteira pra comer X no fim de semana. Top. Tô errado? Não, é isso aí mesmo, cara. Cada um com seu objetivo. Bora, compadre! Ajuda o maluco, tá doente! Vem! É verão o ano todo, vem, compadre! E pra começar esse primeiro episódio aqui sobre educação física, eu queria saber de ti, Kevin, da onde é que surgiu esse interesse em fazer essa matéria, educação física? Isso já vem lá desde criança? Como é que foi esse processo pra ti? Na verdade, desde criança eu sempre tive interesse de fazer educação física, cara. Desde criança, porque eu sempre joguei futebol. Eu era apaixonado por todo tipo de esporte. Eu olhava vôlei na televisão, basquete, natação. O meu irmão também sempre foi muito interessado em esporte. Ele praticou capoeira. E eu já vim com essa ideia sempre de querer fazer educação física. Mas, como eu morei na Itália lá com 15 anos a gente já escolhe a profissão que a gente quer fazer, né? Show. E lá, por influência dos meus pais, eu acabei não fazendo educação física. Eu já poderia começar a estudar educação física com 15 anos lá. Acabei não fazendo por influência, né? Meu pai dizendo que não dava dinheiro, que não era uma boa profissão, eu acabei optando por outro curso. E só quando eu vim pro Brasil, com os meus 20 anos, que eu comecei a fazer educação física realmente. Abandonei o curso que eu estava fazendo lá, abandonei na 4ª fase, eram 5 fases, eu abandonei na 4ª fase e acabei vindo pro Brasil. E aqui eu comecei a fazer educação física, que era o que eu sempre quis fazer. Show de bola. E qual era o curso que tu fazia lá, Kevin? Lá na Itália eu fazia, era tipo uma arquitetura, cara. Geômetra lá se chama, né? Para construir casas até 2 andares. É um curso específico para fazer casas até 2 andares. Aí depois dessa formação tu teria que fazer faculdade para construir prédio e... Entendi. É como se fosse um curso técnico, assim? Como se fosse um técnico, E, despertou, então, o interesse por educação física naquela época, né? Que bom que seguiu a carreira que ama. Sim. Nem me fala, cara. Eu sempre quis fazer e foi bem isso que aconteceu, né? No fim das contas, não adianta tu escolher uma outra área que tu não goste, que chega uma hora que tu não vai suportar mais ver aquilo na tua frente e tu vai ter que buscar o teu sonho, né? Por isso que jornada existe. Por isso que jornada existe. Tá bem. Ô, Kevin, olha só. E nos primeiros semestres da faculdade... como é que são os primeiros semestres, né? É aquilo que tu imaginava ou é um pouco diferente daquilo que tu imaginava? Conta um pouco pra gente. Cara, na verdade, os primeiros semestres, por mais que eu queria fazer educação física, a gente ainda é muito novo, né? Muito deciso e geralmente no começo, assim, eu noto bastante as pessoas acabam saindo pra barzinho, acaba não estudando aquilo que deveria, acaba levando nas coxas, como é o ensino médio. Às vezes muitas pessoas estão naquela fase de festa e tudo e acabam não estudando. E comigo foi assim também, no começo da faculdade eu não levei muito a sério e me arrependo. Da metade da faculdade mais ou menos, eu comecei a estudar mais e comecei a me desenvolver assim como profissional de outra maneira. Então, os primeiros semestres não é que são ruins, mas a gente às vezes não entra tão focado como deveria. E tu lembra alguma matéria que era tocada naquele período? É bem básico mesmo, né? Tu vai entender o que é educação física. Não é nada de muito específico, né? Que vai te ajudar muito na tua profissão realmente depois. É mais para te ter uma noção de onde tu tá e aonde tu quer chegar, né? Mas não é nada de muito específico. E olha só, durante, né, toda a faculdade agora, o que mais te tirou o sono durante esses momentos, assim? Cara, o que mais me tirou o sono era tu ter que fazer matérias, às vezes, que tu não ia usar naquilo que eu queria. Eu, por exemplo, eu sempre quis trabalhar com exercício físico, com musculação, com calistenia, com exercício com peso corporal, e às vezes eu tinha que acabar estudando, tipo dança. Eu estudava dança.
ou estudava natação, que era uma área que eu não queria atuar. Eu não queria atuar, só que a formação aqui de educação física no Brasil, ela te força a estudar um pouquinho de tudo, né? Por mais que tu não queira, tu tem que estudar, às vezes, matérias que tu não vai utilizar no futuro. Então lá tu já tinha definido aquilo que tu queria, assim, né? No caso, musculação, calistenia, mais pra esse lado. Se a gente for comparar a faculdade aqui no Brasil, a gente estuda um pouquinho de tudo. E lá nos Estados Unidos, não. Lá já é diferente. Lá, se tu quer trabalhar com exercício físico, musculação, calistenia, tu vai fazer um curso específico, uma formação específica, e tu não precisa estudar matérias que não são relacionadas ao teu objetivo final, né? E aqui no Brasil, não. Às vezes a gente estuda um pouco de tudo e acaba não focando em nada. Fica meio vago, assim. Se a gente não ir atrás e não buscar, acaba... Nesse caso, precisaria da especialização, né? Não tem uma especialização. Tu teria que fazer mais um curso ainda. E lá já é separado, né? Caracas. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Ô Kevin, olha só, uma dúvida que pode surgir pro pessoal aqui é a seguinte: tu trabalhou enquanto fazia faculdade, não precisa ser na mesma área, não precisa ser na área específica da educação física, mas enquanto tu fazia faculdade, tu trabalhava também? Eu sempre trabalhei, cara. Desde a segunda fase, eu já procurei estágio, né? Porque eu acho importante essa questão de tu já estar trabalhando na área que tu tá estudando. E estudei desde a segunda fase até me formar. Então, às vezes, o pessoal que estudava comigo e trabalhava em outras áreas, quando se formaram, e o teu primeiro contato com o público mesmo, né? Com a formação que ele estava estudando. E eu já estava, 4 anos na frente. Praticamente o tempo da faculdade inteira eu já estava trabalhando. Então, a quantidade de alunos que eu tinha, a quantidade de pessoas que já me conheciam como profissional era muito maior do que o pessoal que estudava junto comigo, né? E tu começou como estagiário, né? Comecei como estagiário. Em algumas academias aí que eu trabalhei até, não pode acontecer isso, né? Mas em algumas academias eu até trabalhava sozinho já. Tu acha que o estágio ele foi importante pra ti? Qual é a medida que tu tem dele, assim? Cara, o estágio foi fundamental. O pessoal geralmente acaba fazendo muita pergunta quando a gente trabalha na sala de musculação e acaba te forçando a estudar, né? Porque tu não quer passar vergonha, quer mostrar que tu estuda, que tu entende do assunto. Então eu sempre estudei bastante. Cara, foi essencial, assim, essencial. A tua visão de mercado, ela foi muito, muito diferente, né, dos outros. Sim, bem diferente. Não tem comparação, assim, cara. Tem amigos meus que estudaram comigo que até hoje vêm fazer pergunta pra mim e tal, por causa disso, né? Porque eu já tô há mais tempo na área e eles estão começando agora, muitos deles ainda. Ô Kevin, olha só, tem como é que eu posso dizer assim, uma imagem de que todo professor, todo profissional de educação física, ele precisa ser atleta. E isso é verdade ou não? Desmistifica isso pra gente aí. Na verdade, aqui no Brasil, né? Vou te falar a visão aqui do Brasil e lá de fora. Aqui no Brasil, pra entrar na faculdade, tu não precisa ser atleta, tu não precisa ter um bom condicionamento físico, tu não precisa se movimentar bem. Mas no campo de trabalho, se tu não tem uma certa aptidão física, tu é meio que discriminado. Então, eu acho essencial que o profissional tem uma certa aptidão física. Então, se movimentar bem, ter um porte físico legal, porque querendo ou não, a gente está promovendo saúde. E como tu vai promover saúde se tu tem que ser mesmo... a referência naquilo, né? Tu tem que ser a referência naquilo. Aqui eu vejo muitos profissionais, até dentro de uma sala de musculação, às vezes é gordinho, às vezes é bem cheinho. E ser gordinho, ser cheinho, não é saudável. Tu tem que demonstrar aquilo que tu tá pregando, né? Eu sou dessa ideia. Lá na Itália, nas faculdades da Itália, para te entrar, tu tem que fazer um teste de aptidão física. Se tu não passar, tu não entra. Então, tu tem que saber se movimentar bem, tu tem que ter o percentual de gordura baixo, tu não pode ser gordinho, não pode ser cheinho. Muita gente reclama disso, mas eu não acho tão errado assim não, cara. Mas pelo sentido de ser a referência naquilo que tu vai fazer, né? Sim, nesse sentido. A gente promove saúde e tem que demonstrar saúde. Aqui nós constrói fibra. Bora! Bora do show! Kevin, olha só, uma das coisas também que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o mercado da educação física é que o profissional de educação física, no final da graduação, ele vira professor. É só essa área que a gente tem como atuação ou que tipo de área que a gente consegue encontrar na educação física para o profissional? Assim, ó, tem dois tipos de formação, né? Tem o bacharel, no caso, que é para te atuar dentro de academia de musculação, dentro de clube de futebol, pode dar natação, tu pode dar vôlei, tu pode dar basquete, e tem a formação de educação física, licenciatura. Aí é diferente, daí a licenciatura tu vai poder atuar só
em escolas, só para dar aula mesmo, para dar aula tanto em escolas do ensino médio, fundamental e na faculdade também. E o bacharel não, o bacharel é em todas as áreas, que não inclui dar aula especificamente em escola. Entendi. E tem alguma outra área que tu conhece dentro da educação física? Que tipo de área que a gente consegue encontrar? É isso que eu te falei aí, é clube, clube de futebol, vôlei, tem a consultoria também, a musculação, a consultoria online, que é isso que eu faço, né, que é um ramo um pouco desconhecido, tu prescrever treinamento online. Tu pode vender um produto também digital, é o caso que eu faço também, que eu vendo também. Tem muita dificuldade para encontrar emprego? Como é que funciona isso? Depende muito do ramo que tu vai querer, né? No meu ramo aí de prescrição de exercício, academias, eu nunca tive dificuldade em achar emprego, cara. Agora, se eu falar assim, em achar emprego que pague bem, é um pouquinho mais difícil. Mas as academias sempre estão precisando, principalmente se tu é um profissional capacitado, especialista, então sempre vai ter emprego, mas a área em si não paga tão bem assim, se tu for trabalhar de funcionário, né? Tem que desenrolar outras coisas ali, né? Fazer produto online. Ou tu abre um teu estúdio, abre um estúdio ou trabalha com consultoria, que foi o que eu fiz, cara. Eu trabalhava na sala de musculação, então ganhava um salário mínimo aí, digamos. Estava cansado daquela vida ali, de trabalhar sempre na sala de musculação e ganhar aquele salário. Comecei primeiro a dar personal, então comecei a conversar com os alunos dentro da academia, pegava um personal, pegava outro. Comecei a fazer avaliação física por fora também, então ganhava mais um troco fazendo avaliação física. Depois comecei a atender online, comecei a produzir conteúdo para atender online, fazer consultoria online. E agora que eu tô vindo com o meu produto digital, né? Então, a gente sempre tem que pensar em abrir um leque de fontes de renda. Se tu fica sempre numa fonte de renda só, como eu vejo muitos profissionais aí, imagina que dá um Covid aí tu só tem uma fonte de renda. Aí tá lascado, né? Porque daí tu vai perder todo o teu salário. O Covid deu, eu parei meu estúdio aqui, parei 2 semanas, mas ainda tava com a consultoria online, ainda tava prescrevendo treino, então eu acabei não ficando sem renda. Enquanto teve outros profissionais aí que estavam desesperados e que não sabiam o que fazer. É uma coisa que acontece muito no design também, né? O freelancer, o designer em si contratado, tirando um pouco do meu exemplo, o freelancer ele ajuda nessa questão. E existe nesse caso, né, interessante, o freelancer para educação física, que no caso seria o personal trainer, no caso. Sim, sim. Ô Kevin, olha só, eu ouvi que tu falou ali sobre especialista, né? O profissional, quando ele é especializado em alguma coisa, ele consegue encontrar, nesse caso, um emprego com mais facilidade. Tu vê que ser especialista ou ser multidisciplinar, qual dos dois que vale mais na balança da profissão? Eu acho que não só na minha profissão, mas em todas as profissões, se tu é especialista, tu tem mais chance, né, de crescer. Imagina aí, tem vários tipos de médico. Imagina tu tratar uma dor no pulmão com um ortopedista. Não faz muito sentido, né? Tu vai sempre procurar resolver a tua dor com aquele cara que estudou mais sobre aquilo que tu quer resolver, né? Sobre a dor que quer resolver. Sim. Então, não só na minha área, mas eu acho que em todas as áreas. Quanto mais especialista tu é, quanto mais nichado tu tá no mercado, mais chance tu vai ter de crescer. Eu, por exemplo, eu vim fazendo esse trabalho aí, tô fazendo ainda, né? Não é tão fácil assim a gente demonstrar para as pessoas que a gente é um especialista. Eu comecei com musculação, só que como eu sempre treinei calistenia também, eu vi que esse mercado da calistenia tava tinha mais campo, assim, né? Para mim atuar, tinha mais clientes, mais possíveis clientes, e eu fui nichando. Tô trabalhando mais com calistenia, e dentro da calistenia eu tô nichando de novo. Eu tô trabalhando mais com o público homem. Então, se tu vê o meu conteúdo na internet, ele não é focado para mulher, ele é focado para homem que treina calistenia. Calistenia, para quem não sabe, são os exercícios com peso corporal. Então, eu tô nichando cada vez mais para ter um conteúdo mais específico e trabalhar direto na dor do meu cliente. Uma coisa que eu ia te perguntar, né, explicar pra galera um pouquinho mais sobre o que é calistenia. É uma coisa muito nova, assim, no mercado aqui Brasil, principalmente pra quem é mais leigo, né, no que se refere à educação física. A calistenia, pra quem não sabe, são os exercícios com o peso do corpo. Geralmente a calistenia se faz nas praças, essas barras que tem espalhadas pelas praças, então o pessoal faz barra, flexão, agachamento, tudo com o peso do corpo, sem usar carga externa. E o pessoal também treina calistenia em casa, né? Que tu não precisa de muito equipamento. Se tu tem uma barra paralela, tu consegue fazer vários exercícios. Só que para te conseguir prescrever exercícios para essas pessoas, tu tem que entender muito das alavancas do corpo, de como dosar a intensidade dos treinos,
Porque é diferente. Na musculação, por exemplo, tu bota um peso a mais, tu bota mais peso na barra, tu bota mais peso no aparelho e fica muito mais fácil de aumentar a intensidade. Mas quando a gente trabalha com calistenia é diferente. Tu tem que pensar nas alavancas do teu corpo, na inclinação do teu corpo. Então, tu tem que ser realmente especialista para trabalhar nessa área, senão tu vai ficar limitado. Show de bola. Eu já fiz uns exercícios já de calistenia, realmente é bastante difícil, assim. Sim, tem que aprender a dominar o próprio corpo, né? O meu negócio é jogar videogame, não adianta, não tô brincando. Cada um tem a sua especialidade. Eu gosto de musculação, cara, eu gosto muito de musculação. Não, é bacana. Eu também treinei muitos anos musculação, então eu tento puxar agora o que eu aprendi da musculação pra calistenia, e para me tornar mais específico, mas as duas áreas assim eu gosto demais. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença para vocês? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma fazer uma grande vitória sem 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Ô Kevin, olha só, eu lembro que uma vez, deixa eu lembrar o ano agora, foi 2017 ou 2018. Eu e tu, a gente foi lá pra Balneário Camboriú fazer um take de vídeo de futebol freestyle, tu lembra disso? Sim, velho. É um ramo que eu sei que tu manja bastante, conta um pouquinho mais pra galera sobre isso. Cara, então, eu também, além de trabalhar com calistenia, eu treino futebol freestyle, mais ou menos uns 13 anos. Pra quem não sabe o que é futebol freestyle, é fazer embaixadinha, fazer manobra com a bola. Essas manobras a gente pode fazer tanto em pé como sentado, com cabeça, de cabeça para baixo. O negócio é pegar a bola e fazer manobra. Então eu já treino isso faz 13 anos, mais ou menos 13 anos. Muito massa. Também já trabalhei com isso. Na Itália eu fazia show, né? Fazia show de freestyle. Então eu fazia show antes de jogo de futebol, fazia show no shopping, por exemplo. Então, para chamar mais pessoas para alguma loja, a gente fazia o show na frente da loja. Vários tipos de show. Em festa de cidade a gente fazia também. E rendia uma graninha legal também. É outro campo aí que pode ser explorado. Muito massa, cara. Muito massa. Requer muito treino também, né? No começo aí eu treinava de 3-4 horas por dia. Nossa, queria falar aí também. Eu sou já fui jurado em vários campeonatos brasileiros, campeonato sul-americano. Então eu tava bem inserido nesse mercado aí também. Muito massa. Eu lembro que aquele dia que a gente foi, inclusive era um freela que eu tinha de fazer lá as filmagens, né? E aquele dia eu peguei a bola, fiz umas manobrinhas ali, que eu sabia, né? Mal e mal ali. Torci o pé. E vi que meu negócio era filmar mesmo. Meu negócio era filmar. Mas faz parte, o negócio é tentar, né? Tem que se arriscar. Cara, mas tinha uma gurizada lá muito nova, tipo, tinha uns guri lá de 12 anos e tal, que, nossa, destruiu muito, jogava demais. Os caras são fanáticos, assim, treinam bastante, tem que treinar bastante, né? É o esporte que requer muito treinamento. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... Na tua opinião, na educação física, né, determina uma linha entre ser um profissional acima da média e um workaholic? Cara, uma vez eu tava na academia, tava fazendo estágio, na primeira academia eu fiz estágio, e o proprietário da academia me falou, cara, estuda agora que depois que tu te formar tu não vai estudar mais, não adianta, eu já tentei, esse era o proprietário da academia, ele falou, não adianta, eu já tentei estudar depois que eu me formei, mas não dá, cara, aproveita e estuda quanto tu... eu não gostei daquilo ali, cara, eu achei muito estranho, um dono de academia tá falando isso, e eu levei isso pra mim, cara, que eu tinha que estudar mesmo depois de formado, então acho que a grande diferença de um profissional, um especialista, de um profissional bem capacitado, é que ele nunca para de estudar, então tá sempre buscando informação, tá sempre buscando ensinar as pessoas também, porque de nada adianta tu ter conhecimento e as pessoas não saberem que tu sabe aquilo. Então tu tem que estudar, sempre estudar e passar esse conhecimento pra frente, porque se tu ficar com conhecimento pra ti, de nada vai adiantar. Por isso que eu faço essas postagens no Instagram, no YouTube, eu tô sempre tentando fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho e que eles saibam que eu sei, que eu estudei, porque senão de nada adianta. Às vezes a pessoa estuda e ninguém sabe que ela é especialista, que ela é capacitada e acaba ficando sempre na mesma. Dentro da tua profissão, principalmente falando de academia agora, qual é a área que as pessoas mais buscam, assim? É emagrecimento ou mais a parte de ganho de massa muscular? O que tu acha? As duas áreas são bem procuradas, Matheus, só que o emagrecimento, assim, tem mais procura. Às vezes as pessoas chegam para procurar o ganho de massa muscular, só que tu vai fazer uma avaliação física, ela tá com um percentual de gordura um pouco alto e o foco
deveria ser o emagrecimento. Então, às vezes, a pessoa até não se enxerga que tem que emagrecer, mas a gente faz a avaliação física, né, e acaba dizendo que ela tem que emagrecer. É aquele processo do cutting, né? O processo de tu perder gordura para mostrar o músculo. Às vezes a pessoa tem um músculo, só que o músculo tá embaixo da gordura, então não consegue ver nada. Aí tu perde essa gordura, tu acaba deixando a musculatura mais visível. Queria saber se tu pode explicar um pouquinho pra gente dessa diferença do que é o bulking, o que é o cutting. Nada mais é do que tu ganhar massa muscular. Só que quando a gente faz um processo de ganho de massa muscular, acaba vindo um pouco de gordura junto. Então, nessa fase do treinamento, a gente não liga se ganhar um pouco de gordura. O objetivo é ganhar massa muscular e a gordura vai vir junto. A gente não pode ganhar muita gordura junto, mas se vir um pouco de gordura, a gente sabe que faz parte do processo. É mais fácil a gente ganhar músculo com gordura junto. E depois tem o cutting, que o cutting nada mais é do que perder essa gordura que tu ganhou na fase de bulking. Então, a gente procura preservar a massa muscular e perder só a gordura. Esse processo tem que ser um pouco mais lento, porque senão tu acaba perdendo a massa muscular que tu ganhou, então demora um pouquinho mais de tempo, mas depois que tu perde essa gordura, tu vai notar a musculatura bem mais aparente, porque numa fase anterior, tu ganhou bastante músculo e agora a gente só tá secando, perdendo só essa gordura pra deixar a musculatura bem aparente. Esse processo eu vejo muito, principalmente os bodybuilders, né, fazer. Esse processo é mais pra quem busca ganhar massa muscular, né? Os bodybuilders. O pessoal da calistenia tu não vê muito fazer isso, porque como a gente trabalha com o peso do corpo, se a gente tiver um pouco mais de gordura, a gordura em excesso acaba ficando mais difícil de fazer o treino, fica mais difícil de controlar o teu corpo, porque a resistência é o teu próprio corpo. Se tu for reparar o físico dos calistênicos, do pessoal que treina calistenia, eles são muito mais secos, mais definidos, com a gordura bem baixa, para não usar esse peso em excesso que não tem necessidade. O senhor sabe porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. Pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair. Além de saber tratar do corpo, o profissional de educação física, ele também trabalha o relacionamento das pessoas? Sim, cara. Eu não vou te dizer que todas as modalidades trabalham isso. Se tu for analisar a musculação, por exemplo, tem gente que entra na academia, treina, faz o treino dela e não fala com ninguém. Entra e sai e não fala com ninguém. E agora, se tu for ver, tipo, um crossfit, no crossfit tem mais esse senso de comunidade, né? Eles buscam mais o relacionamento das pessoas, eles fazem treinos em trio, treinos em 4 pessoas, em grupos, e acaba criando um relacionamento melhor entre as pessoas e acaba desenvolvendo também essa relação da pessoa com o treinador, da pessoa com a pessoa, coisa que às vezes não acontece em todas as modalidades. De fato, o CrossFit tem crescido muito, um dos principais fatores é isso, né? Esse relacionamento Esse grupo, né? Relacionamento, esse senso de comunidade que as pessoas criam. Uma coisa que eu vejo muito geralmente centros de CrossFit tem uma pegada meio família, né? A galera lá se considera tipo um amigo, irmão, sei lá, uma coisa assim, sabe? E se o pessoal sai de um box de CrossFit, né, que o box é como se fosse a academia do CrossFit, se a pessoa sai do box e vai para outro box, eles ficam indignados, cara, porque realmente tem esse senso de comunidade que tu tá falando aí. Isso no freestyle, no esporte aí que eu faço também, também tem isso. Se tu faz parte de uma equipe, de uma comunidade, meio que tem que viver com aquilo ali pro resto da vida. Se tu sair, tu vai ser... A tua família. Vai sair da família, não pode, né? Família é pra sempre. Agora uma relação mais de estereótipo. Tem um estereótipo muito forte de que o professor de educação física, falando mais agora na área do professor, né? Ele entra na quadra, dá a bola pras crianças jogar e sai. O que tu pensa disso? O que tu acha desse tipo de professor e se existe realmente, né? Cara, eu acho que esse profissional aí geralmente é aquele cara que não gosta do que faz, né? Que não quer passar o conhecimento pra frente que eu falei anteriormente ali. Ele quer ganhar o salário, né? Quer ganhar o salário e não quer mais nada, só quer o dinheirinho na conta. Mas eu vejo que cada vez mais isso tem melhorado, cara. Os profissionais mais jovens que estão entrando agora, eles estão vindo com uma outra ideia da faculdade de educação física e estão tentando cada vez mais realmente planejar uma aula, fazer uma aula e dar uma aula com começo, início, meio e fim. E eu acho muito errado, cara. Acho muito errado esse pessoal que só joga bola, só quer o salário na conta. Eu acho que tu tem que dar aula, tu tem que ensinar aquilo que tu aprende. E se tu não gosta da profissão, ou se tu é preguiçoso, vai pra outra área, cara. Tem tanta área aí. Aqui é pra ensinar. Quando tu fala em escola, tu tem que ensinar. Não pode deixar a pessoa fazer o que ela quer. Até porque isso impacta na relação de saúde das crianças, né? Se elas forem ensinadas sobre saúde, elas vão crescer e vão se preocupar com saúde. Não só com elas, mas com os filhos delas também, né?
Como tu falasse, Matheus, se tu é ensinado sobre saúde, se tu promove saúde, que é saudável, que come bem, que treina, que faz esporte, tu vai levar isso pro resto da tua vida. É muito diferente de tu ter aquele pai que bebe, ou aquele professor que dá educação física, mas é gordinho. Que exemplo que ele vai dar? Então, basicamente, tu vai ter que demonstrar, dar o exemplo pra pessoa levar isso pro resto da vida, né? Ao infinito e além! Bom, galera, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre educação física com o Kevin aqui, deu uma aula pra gente sobre vários fatores aqui. Eu quero te agradecer, Kevin, pela participação. Eu que agradeço aí pelo convite e fico muito feliz de ter essa oportunidade. Espero que tenham aproveitado aí, pessoal. E pra quem não sabe, redes sociais do Kevin aí na descrição, ele também tem um podcast. Fala um pouquinho mais do que tu fala lá no teu podcast, Kevin. O podcast a gente faz em 3 pessoas, eu, Kevin Gomes, Henrique, da Body8 Brasil e Conrado News, personal também. Então a gente fala um pouquinho sobre calistenia, sobre como treinar usando somente o peso corporal. Então é um podcast bem específico para quem quer treinar usando só o peso corporal. Show de bola, olha só, tem mais um nicho aí para quem quiser pesquisar e escutar um pouquinho mais sobre isso. Vou deixar as redes sociais do Kevin e do projeto dele aí na descrição também. Se você não segue o Jornada, todas as redes sociais do Jornada também estão aí na descrição. Instagram, @ProjectJornada, lá aqui no canal do YouTube também. E é isso, muito obrigado, Kevin, por ter participado aqui. Se você tem alguma pergunta pra fazer pro Kevin, deixa ela aí nos comentários que eu peço pra ele vir responder aqui pra gente. E se você quer conhecer alguma carreira que você não conhece, pode deixar aí também, que a gente vai atrás de procurar e conversar com um profissional da área. É isso, muito obrigado, Kevin, tamo junto. Valeu, até a próxima. Abraço, valeu!